Bom dia, irmãos. Muito bem. Convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. No último capítulo, no capítulo 16. Hoje nós vamos ler alguns textos, nós vamos ler, na verdade, bastante textos, e o tema para a nossa meditação nessa manhã, me veio uma frase conhecida na mente, né, que nos ajuda a entender um pouco esse tema. Muitas pessoas dizem assim, né, muito ajuda quem não atrapalha, né? Todo mundo conhece esse ditado, né? E é verdade, quem não atrapalha já está dando uma grande ajuda. No entanto, a palavra de Deus, ela nos chama para algo muito maior do que isso. E ela exige de nós algo muito mais do que isso. Nós não somos chamados apenas para não atrapalhar, como cristãos, como servos de Deus. E há vários títulos, poderíamos dizer, que a palavra de Deus emprega para nós, como, por exemplo, filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Somos testemunhas, como ouvimos ontem, né, da morte e ressurreição do Senhor. Mas somos também servos e somos, como queremos ver nessa manhã, cooperadores uns dos outros em favor do Evangelho, cooperadores de Deus, cooperadores da verdade e cooperadores de Cristo. Então, quando nós somos chamados de cooperadores, nos mostra que nós devemos fazer muito mais do que só não atrapalhar, né? Então é verdade que muito ajuda quem não atrapalha, mas nós somos chamados para trabalhar juntos. A palavra cooperar, né, a junção de duas palavrinhas aí, né, co e operar, tem seu sinônimo também a palavra colaborar, coelaborar, que nada mais essas palavras querem dizer do que trabalhar juntos, operar juntos, trabalhar ao lado, um ao lado do outro. E então eu gostaria de pensar um pouco sobre esse assunto nessa manhã com os irmãos. Nós somos chamados, e a palavra de Deus usa por diversas vezes essa expressão, cooperadores ou colaboradores, e nós somos chamados a cooperar na obra de Deus, cooperar para a propagação do Evangelho, ou seja, nós somos chamados a trabalharmos um ao lado do outro, trabalharmos juntos para a propagação do Evangelho nessa terra. Vamos ver algumas expressões, então, onde aparecem algumas dessas expressões, cooperador ou cooperadores. Aqui em Romanos capítulo 16, Paulo está fazendo várias saudações, lembrando de vários irmãos que estavam ali em Roma, e ele está enviando, então, saudações a esses irmãos. No versículo 3, ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja o versículo 9. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Veja também o versículo 21. Saúda-vos, agora está enviando uma saudação, né? Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Então, apenas aqui em Romanos 16, nós encontramos várias vezes essa expressão, se referindo a pessoas que trabalharam trabalharam ao lado de Paulo na causa do Evangelho. Nós conhecemos muito bem quem é o apóstolo Paulo, né? Nós sempre ouvimos falar dele, sabemos como ele muito trabalhou. Nós lemos ontem 1 Coríntios capítulo 15, os irmãos leram também nessa manhã na ceia, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala como ele
não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguia a igreja, mas ele ressalta que a graça para com ele se manifestou muito grande, porque ele era um perseguidor da igreja, e a graça de Deus o salvou e o chamou para ser apóstolo. E ele ressalta ali que ele, embora sendo como um nascido fora do tempo, ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. No entanto, ele completa a frase, né? Não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, o que nós vemos? Nós sabemos de um homem chamado Paulo, que foi apóstolo, que foi o que mais trabalhou, viajou por todos os lugares, levando o evangelho, plantou igrejas, cuidou dessas igrejas, enviou cartas, nos deixou registrar dessas cartas com uma doutrina para a igreja, sofreu naufrágio, sofreu fome, padeceu necessidades, foi apedrejado, foi preso muitas vezes, tudo por causa do evangelho. Nós sabemos de tudo isso que ele fez, mas nem sempre nós enxergamos, né, com tanta evidência, os seus cooperadores, os seus colaboradores. Paulo fez tudo o que fez, e ele mesmo ressalta, não foi eu que fiz, mas a graça de Deus em mim. No entanto, fica claro também, pelas muitas vezes que ele usa a expressão cooperador, se referindo a vários irmãos, que não foi ele que fez, foi a graça de Deus através dele, mas também não foi a graça de Deus agindo apenas nele. Foi a graça de Deus agindo em Priscila e Áquila, Urbano, Timóteo, Tito, a igreja dos Filipenses, a quem ele se refere como toda a igreja, seus cooperadores, Marcos, Lucas, Epáfras e muitos outros. Então, nós podemos, todas as vezes que nós lembrarmos de tudo aquilo que o apóstolo Paulo fez, nós não devemos nos esquecer de que muitos outros irmãos trabalharam e cooperaram para que fosse feita essa grande obra. E, em última instância, lembrar, não foram eles, mas a graça de Deus agindo através deles. Irmãos, a graça de Deus também foi revelada a nós, e Deus quer, através da sua graça, nos usar na sua obra, como colaboradores e cooperadores do Evangelho. Vamos ver mais alguns outros textos. Por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, e o versículo 23. Paulo agora se lembra de Tito e diz, 2 Coríntios 8 e 23, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Meu companheiro e cooperador. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Todos os textos estão aí bem próximos, né? Filipenses, capítulo 1, e o verso 5. Paulo agora está falando com toda a igreja, não é com uma pessoa específica, e ele diz assim, vou ler também o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não só pessoas específicas, Paulo chama de seus cooperadores, mas ele está falando que toda a igreja dos Filipenses foram seus cooperadores, desde o primeiro dia e até o presente momento em que ele está escrevendo a carta. Os filipenses, por diversas vezes, enviaram ofertas financeiras para Paulo. Enquanto ele estava ali trabalhando na causa do Evangelho, e muitas pessoas, muitas igrejas e muitos irmãos que foram beneficiados pela sua pregação, acabaram não repartindo com ele as coisas materiais, o que é bíblico, né? Deveriam repartir, mas não repartiram. No entanto, a igreja dos Filipenses não erraram nessa questão. Desde o primeiro dia e até aquele momento, eles estavam cooperando com o apóstolo Paulo, inclusive com ofertas financeiras. Por pelo menos 3 vezes eles enviaram ofertas para Paulo, e ele escreve a carta para eles agradecendo
não só isso, né, dizendo várias coisas, mas também agradecendo a oferta que havia recebido. E diz ele: agora eu tenho tudo em abundância, foram supridas as minhas necessidades. Toda a igreja dos Filipenses. Mas aqui mesmo na igreja dos Filipenses, Paulo destaca alguém aqui no capítulo 4 e no verso 3. Filipenses 4 e 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Então Paulo estava falando de algumas irmãs que precisavam acertar a sua relação, né, uma com a outra. Ele pede para que um irmão, que não é identificado o nome, ele apenas diz: a ti, meu companheiro de jugo, ajude essas irmãs, né? Elas trabalharam comigo, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores. Então nós vemos Evódia, Sintique, Clemente e ainda outros cooperadores trabalhando com Paulo. Todos esses textos que lemos mostram uma coisa em comum. Mostram irmãos trabalhando um ao lado do outro pela causa do Evangelho. E nós poderíamos resumir esses textos como o texto que falam de pessoas que cooperaram uns com os outros em favor do Evangelho. Mas nós temos alguns outros textos ainda a respeito de cooperação de uma maneira um pouco diferente. Veja 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 9. 1 Coríntios 3 e 9. Paulo está falando aos coríntios a respeito, lembre-se que lá estava havendo divisões, né? Uns diziam: sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Havia divisões. E Paulo começa a usar como exemplo ele e Apolo, procurando mostrar que eles não eram nada. Não havia glória nenhuma nas pessoas dizerem: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Eles eram apenas trabalhadores, instrumentos por meio dos quais Deus estava abençoando a igreja. E ele, procurando dizer isso, ele fala a respeito dele e Apolo e os demais que trabalhavam na igreja. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Porque de Deus somos cooperadores. Veja o privilégio que foi dado a Paulo, que foi dado a Apolo e que também é dado a nós. Nós poderíamos perguntar: Deus precisa de alguma coisa? O próprio Paulo responde isso em outra ocasião, né? Deus não precisa ser servido pelas mãos humanas. Deus é autossuficiente. Ele é o eu sou. Não precisa de nós. Porém, Deus nos deu a graça de sermos seus cooperadores. Já parou para pensar na importância dessa expressão? Pensar que eu posso ser um cooperador de Deus. Ora, mas Deus não precisa da minha ajuda. Ele é todo poderoso, Ele é autossuficiente. Mas Ele me deu a graça de ser cooperador dEle, de trabalhar ao seu lado, de trabalhar para Ele. Um grande privilégio que Deus nos dá. Em 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 1, também nesse mesmo pensamento, Paulo diz novamente aos coríntios, na sua segunda carta, 6 e 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Versículo 21, eu vou ler para que fique mais claro: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 21 está falando de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Então esse ele, nele, ora se refere a Deus, ora se refere a Deus Pai e ora se refere ao Filho, Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, versículo 1, e nós na qualidade de cooperadores com ele. Ele quem? Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. Nós na qualidade de cooperadores com ele. Veja o privilégio que nos é dado, sermos cooperadores de Deus. Ainda, 3 João,
Terceira carta de João, e o versículo 8. João está escrevendo a sua carta a Gaio e dando algumas instruções, e ele destaca o fato que Gaio havia recebido na igreja, havia recebido na sua casa, na verdade, irmãos estrangeiros. E irmãos que aparentemente passavam de cidade em cidade pregando a palavra, assim como fazia Paulo, por exemplo. E esses irmãos dependiam dessa ajuda, né? Eles chegavam numa cidade e se alguém os recebesse, eles teriam onde dormir, onde comer. Se alguém não os recebesse, eles não teriam esse suporte. No entanto, Gaio havia recebido irmãos assim, e João diz assim para ele: portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós somos chamados para sermos cooperadores da verdade, trabalharmos juntos em prol da verdade, ou, podemos dizer ainda, trabalharmos ao lado da própria verdade. Como a gente pode fazer isso? Há diversas maneiras. Nós estamos vendo esses irmãos passando de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. São cooperadores? São cooperadores do Evangelho. Mas João não usou a expressão cooperadores para eles. Usou a expressão cooperadores para aquele irmão Gaio que havia recebido esses irmãos na sua casa. E, na verdade, generalizou, dizendo que nós, todos nós, devemos receber esses irmãos para nos tornarmos cooperadores. Isso mostra que quando você recebe na sua casa um irmão que está pregando a palavra, você já está cumprindo o papel de cooperador do Evangelho, cooperador da verdade, cooperador dos irmãos, cooperador de Deus. Eu me lembro de quando o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que essas coisas mostram para nós? Que há, irmãos, diversas áreas nas quais nós podemos servir. E não há, assim, uma área maior que a outra. Quando você apenas recebe na sua casa, exerce hospitalidade para com um irmão que está trabalhando, está pregando a palavra, você tem a mesma recompensa que ele. Você está cooperando com a mesma causa. Você está cooperando com a mesma obra. Você está cooperando com Deus. Há muitas oportunidades onde nós podemos servir. Não é o nosso foco aqui tratar dessas áreas, eu quis apenas destacar esse fato, mas eu gostaria, a partir de agora, depois que nós já vimos alguns textos que falam sobre cooperação, a cooperação uns com os outros, aqueles irmãos que cooperaram com Paulo, a cooperação com Deus, nós somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores da verdade, de acordo com João. E, por último, antes de entrarmos no próximo tópico, Marcos, capítulo 16 e verso 20, um último destaque que gostaria de fazer, antes de tratarmos de algo mais específico dentro desse assunto. Marcos, capítulo 16. E o verso 20 é o último versículo, Vamos ler o 19 também. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha que outra expressão maravilhosa é essa. Se por um lado nós somos chamados de cooperadores de Deus e somos chamados a cooperar com a sua obra, aqui Marcos está dizendo, está relatando e testemunhando o que aconteceu. O Senhor, depois de falar aos discípulos, foi recebido nas alturas e os discípulos partiram. É claro que Marcos aqui está resumindo bastante a história, Eles permaneceram em Jerusalém durante um tempo, receberam o dom do Espírito Santo. Depois houve perseguição, ali iniciada através da perseguição a Estevão e a toda a igreja.
eles se espalharam por toda parte e eles foram pregando o evangelho. Então, em todo esse processo, há uma verdade aqui indispensável para o sucesso da pregação do evangelho. E pelo fato de ter chegado a nós essa mesma palavra. O sucesso da pregação dos discípulos está no fato de que o Senhor estava cooperando com eles. É maravilhoso pensar isso, que enquanto nós somos chamados a servir o Senhor e cooperar na sua obra, nós vamos lembrar que o Senhor estará cooperando conosco. Então essa pregação só foi adiante, essa mensagem só transformou vidas e chegou até nós e transformou a nossa vida, porque Deus estava e está ainda hoje cooperando com cada um daqueles que se dispõem a cooperar na sua obra. Isso traz para nós, irmãos, segurança, né? Saber que os desafios que nós enfrentamos, os problemas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, nós não precisamos temê-las, porque o Senhor está cooperando com cada um de nós. Ontem ouvimos um pouco a respeito disso, né? De como aqueles discípulos que, após a morte do Senhor Jesus, estavam morrendo de medo, acanhados, se reunindo a portas trancadas. De uma hora para outra, quando estão convictos da ressurreição do Senhor, eles vão por toda a parte, anunciando a mensagem, intrépidos, cheios de coragem. O Senhor estava cooperando com eles. Eu gostaria agora de afunilar um pouco mais o nosso assunto e pensar a respeito de alguns cooperadores específicos, e nós vamos depois afunilar ainda mais um pouco e pensar em 3 deles, para que nós possamos avaliar qual é a nossa condição, ou tirar algumas lições desses 3, né, para que façamos como aqueles que fizeram bem, né, e não façamos como aqueles que fizeram mal. Vamos ler Colossenses, o capítulo 4, carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 4 e o verso 10. Depois nós vamos ler também Filemão, já deixar aberto aqui, né? Filemão também, o versículo 23 e 24. Então, primeiro Colossenses, capítulo 4, o verso 10, novamente enviando saudações, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Veja essas pessoas, Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, o mesmo que escreveu o Evangelho ali, segundo Marcos, Jesus, chamado justo. Paulo diz que esses homens eram seus cooperadores, mas há um detalhe, são os únicos da circuncisão, né? Os únicos ali de dentre os judeus que estavam ao lado de Paulo, cooperando com ele. Lembre-se que Paulo, ele tinha uma dor profunda na sua alma por causa do seu povo, dos judeus. Ele diz, olha, se fosse possível eu ser desligado de Cristo para que eles fossem ligados, eu gostaria, mas não era possível, né? E ele tinha dor no coração por causa dos judeus, porque eles não haviam crido no Senhor, eles rejeitavam o Senhor. E quando ele lembra aqui, faz menção desses 3 da circuncisão, 3 do seu próprio povo, eram os únicos que estavam do seu lado da circuncisão, né? Ele diz que eles têm sido o meu lenitivo. O que é um lenitivo? Lenitivo é como um remédio que diminui a dor, um remédio que acalma, um remédio que alivia. E se Paulo tinha essa dor no coração, porque o seu povo havia rejeitado o Senhor, por um outro lado, quando ele via esses homens, Aristarco, Marcos e Jesus, homens dentre os judeus que estavam servindo ao seu lado, ele diz, olha, meu coração se acalma com isso. Eles têm sido o meu
lenitivo. Eles têm me ajudado muito. Lá no versículo 14, fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Outros dois, agora não eram judeus, eram gentios, mas enviando também saudações, mostrando o seguinte, que eles estavam junto com Paulo. Aqui ele não diz nesse texto meus cooperadores, mas o fato de estarem enviando saudações através de Paulo, através da sua carta, mostra que eles estavam junto com Paulo. Agora, lá em Filemão, o versículo 23, aparecem novamente esses nomes. Nós não lemos um versículo ali em Colossenses que mostra também Epáfras, que também é chamado de cooperador. Aqui saúdam-te, Filemão 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja que repetem-se alguns nomes, que foram ditos lá na carta aos Colossenses. Epáfras, nós não havíamos lido, mas está naquele texto. Marcos, novamente é citado, Aristarco, Demas e Lucas, e todos aqui são chamados de meus cooperadores. Que bom saber que Paulo tinha ao seu lado pessoas que o auxiliavam. Como já dissemos, ele fez muitas coisas, mas não fez sozinho. E nem poderia fazer sozinho. Ele precisava da ajuda desses irmãos. Que bom saber que havia irmãos judeus ao seu lado. E havia irmãos gentios ao seu lado também. Mas nem todos permaneceram ao seu lado até o fim. É bastante interessante a história desses irmãos. Nós não encontramos informações a respeito de todos, mais informações a respeito de todos, mas a respeito de alguns deles nós encontramos. Encontramos Aristarco ali em Atos, na segunda viagem missionária, em uma das viagens missionárias. Encontramos Epáfras sendo citado algumas vezes, como alguém que estava preso com Paulo, orando pela igreja, se preocupava muito com a igreja. Encontramos informações a respeito de Marcos, João Marcos, lá também em Atos e nas cartas, como temos lido. E encontramos informações a respeito de Lucas, também no livro de Atos, acompanhando Paulo em muitas ocasiões. Um pedaço da segunda viagem missionária, depois a terceira viagem missionária, a viagem até Roma, e quando o livro de Atos termina dizendo que eles chegaram em Roma, e é Lucas que está escrevendo, ele diz: chegamos, dessa maneira nós fomos dirigidos até Roma. Lucas esteve então com o apóstolo Paulo. Mas, como disse, nem todos eles permaneceram até o fim. E agora que nós gostaríamos de ver 3 desses. Primeiramente, Demas, que nós já lemos em Colossenses, mandando saudações para os colossenses, estava junto com Paulo. Filemão é uma carta escrita no mesmo ano em que a carta aos colossenses. E nós encontramos Paulo dizendo que Demas era um dos seus cooperadores. Mas abra comigo agora em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a última carta que Paulo escreveu. E escreveu pouco antes de sua morte, ali por volta do ano 66, e ele morreu no ano 67, foi morto no ano 67. 2 Timóteo, o capítulo 4 e o verso 10. Verso 9 também. Paulo está escrevendo a Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia e assim por diante. Percebe então que Paulo está agora escrevendo a sua última carta. Ele havia passado um tempo ali em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele tinha uma certa liberdade, recebia todos que ele queria na sua casa, os seus amigos, os seus irmãos. Ele não era maltratado ali naquele local, estava na sua casa, tinha ali os guardas que o guardavam, mas ele não estava num cárcere imundo, digamos assim. No entanto, ao que dá a entender é que Paulo foi liberto e mais tarde preso novamente. E aí ele escreve essa segunda carta a Timóteo.
demonstrando que a sua situação não era nada boa agora. E pouco tempo depois, Paulo, então, é condenado à morte. Nós temos essas informações, né, não só na Bíblia, mas na história também. Nem todas essas informações se encontram na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas veja que agora, então, Paulo está velho, Paulo está, sem dúvida alguma, no momento de maior necessidade da sua vida. Ele relata que havia havido uma audiência onde ninguém foi a favor dele, e era uma audiência que podia condená-lo à morte. Ele estava prestes a ser julgado novamente, sofrendo grande pressão, sofrendo todos os problemas que a idade já traz consigo, e agora preso num cárcere que não era mais a sua casa, uma casa alugada, mas provavelmente um cárcere imundo. E Demas, que havia estado com ele no começo, havia permanecido com ele, mas agora Demas o abandona. Interessante aqui que Paulo fala de alguns outros irmãos que foram para outros lugares. Ele diz: Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. No fim do capítulo ele diz: olha, Trófimo deixei o doente em Mileto. Ou seja, havia outros irmãos que não estavam com Paulo, ou haviam deixado Paulo, mas por alguma necessidade. Talvez foram levar a palavra a algum outro lugar, foram auxiliar uma igreja em algum outro lugar, e por isso não puderam estar com Paulo. Agora Demas foi para Tessalônica, até aí nenhum problema. O problema é que Demas me abandonou e foi para Tessalônica. Um cooperador que abandonou o apóstolo Paulo no momento de maior necessidade. E ainda pior, ele me abandonou e foi a Tessalônica, mas qual o motivo que ele abandonou? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Talvez, a gente poderia vamos pensar em outras situações, né? Talvez Demas poderia ter abandonado Paulo por medo, né? A situação era difícil, Paulo estava sendo julgado, Paulo estava prestes a ser condenado à morte, ninguém estava a favor de Paulo, e talvez ele poderia ter ficado com medo e ido embora, mas não foi isso que aconteceu. Não foi por medo, talvez por fraqueza, não foi por fraqueza, no sentido de ter pavor da situação. Se fosse, também não seria algo bom, né? Mas foi por algo muito pior. Depois de ter trabalhado ao lado do apóstolo, de ter visto o esforço de Paulo, dos demais cooperadores, o próprio esforço dele na causa do Evangelho, depois de ter lutado tanto por essa obra tão magnífica e preciosa que é a obra de Deus, ele abandona por amar o presente século. Ele deixa tudo, ele apostata, ele vai embora, ele tira os olhos de Deus e agora ele está olhando para o mundo. Irmãos, eu quis trazer o exemplo de Demas para que nós não sejamos Demas, para que nós não façamos como Demas fez. Demas começou bem e ele esteve ali ao lado de Paulo, mas quando Paulo e os irmãos mais precisavam dele, ele foi embora. E ele foi embora não porque precisava ir trabalhar na obra de Deus em outro lugar. Não, ele foi embora, ele abandonou os irmãos porque ele amou este mundo, ele amou este presente século. Que nós não sejamos como Demas. Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades, às vezes nós vamos ser tentados também a olhar para aquilo que o mundo nos oferece. E corremos o risco de sermos enganados por esse mundo, mas não nos deixemos enganar, não nos deixemos levar pelas ilusões do mundo, das riquezas, dos prazeres. Não façamos algo tão terrível quanto Demas fez, abandonar a obra de Deus por amar o presente século. Vamos para um outro, o segundo desse que queremos destacar é Marcos, o mesmo João Marcos. Marcos aparece ali no capítulo 13 de Atos, eu vou apenas citar, na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo, chamados para uma obra,
eles saem para pregar. E junto com eles vai João Marcos, que é esse mesmo Marcos que nós temos lido aqui. E Marcos vai, participa do começo da viagem, auxilia os irmãos, mas já começa a enfrentar dificuldades. E quando os irmãos, quando Paulo e Barnabé vão então partir para outra localidade, eles vão para outra localidade, mas o texto diz que Marcos volta para Jerusalém. Marcos abandona também a viagem, logo no seu começo. Na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé decidem também passar, confirmando as igrejas, visitando as igrejas por onde haviam passado, e Barnabé sugere que eles levem João Marcos. Mas Paulo fala, olha, não acho que é justo levar aquele que nos abandonou. No meio da viagem ele volta para trás. Paulo não achava justo. E houve tal dissensão entre eles que Barnabé foi com João Marcos para a ilha de Chipre e Paulo escolhe a Silas e vai revisitar as igrejas. Eles se separaram. Bom, como termina a história de Marcos? Graças a Deus não terminou desse jeito. Marcos começou bem, ajudando os apóstolos, voltou para trás, não muito no meio da viagem, no seu começo, mas nós estamos lendo essas cartas, nós lemos, carta aos Colossenses, carta a Filemão, escritas muitos anos depois de que tudo isso aconteceu. E Paulo, aquele mesmo que não quis levar Marcos na viagem, porque ele havia voltado para trás, agora Paulo diz a respeito de Marcos o quê? Ele é meu cooperador. Ele é meu cooperador. Então isso nos mostra que Marcos voltou agora, Ele quis voltar lá em certo momento e Paulo não ficou meio assim, Mas ele não desanimou por causa disso. Ele poderia ter dito, olha, eu até tentei voltar, eu tinha abandonado lá, fiquei com medo, eu tentei voltar, mas está vendo, Paulo não quis. Então não quer, também não quero mais brincar. Marcos não fez isso. Embora Paulo não quis levar, Barnabé decidiu ficar junto dele, e não sabemos mais o que aconteceu, os detalhes da história, mas nós sabemos, pelas cartas, que Marcos se tornou um cooperador. E ele agora está cooperando com o apóstolo Paulo. É chamado, citado ali em Colossenses, é chamado especificamente por cooperador em Filemão. E leia agora comigo novamente 2 Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 11. Eu quero a segunda parte do versículo 11. Finge que você não viu a primeira parte aí, tá? Que ela é o final. Então, pula o olho da primeira parte e vai para a segunda parte do versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Aquele que havia começado bem, mas depois voltou para trás, e agora já havia se tornado um cooperador de Paulo, lá na carta aos Colossenses e a Filemão. Agora, mais 5 anos, 6 anos mais tarde, quando Paulo está já próximo da sua morte, ele escrevendo a sua última carta, ele diz, Timóteo, vem aqui, vem me visitar aqui na prisão, mas traz comigo também quem? Marcos. E que maravilha essa expressão, pois me é útil para o ministério. Irmãos, queira Deus que nenhum de nós faça como Marcos, de voltar para trás. Mas se em algum momento acontecer, ou se já aconteceu, de nós fazermos como Marcos, de olhar para trás, de ficar com medo, de deixar os irmãos na mão, que possamos fazer o que Marcos fez posteriormente, nos dispor a retornar e a sermos novamente cooperadores, e aí permanecermos até o fim. Enquanto Demas foi embora, lá no final, Marcos permaneceu até o fim. E no final de sua vida, Paulo está dizendo, ele me é útil para o ministério. Às vezes, quando nós erramos, ou quando algum irmão faz a mesma coisa que Marcos fez, talvez ao querer retornar e ao querer novamente trabalhar para o Senhor, vem na mente, a culpa. Olha, mas, nossa, lá atrás eu errei, lá atrás eu abandonei,
Lá atrás eu fiquei com medo. Marcos não se deixou levar pela culpa. Ele certamente arrependeu-se de ter voltado para trás, mas agora ele retomou. E no final da vida do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo: Marcos me é útil. Nós ainda podemos ser útil ao Senhor, ainda que tenhamos errado ou voltado para trás em algum momento. Podemos nos arrepender e continuar a ser útil pela graça do Senhor. Para terminar, eu quero falar a respeito de Lucas, que encontramos também lá no livro de Atos, capítulo 16, onde Lucas está escrevendo o livro de Atos, né? E ele vai narrando a história. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele começa a narrar as viagens de Paulo. Paulo e seus colaboradores foram para tal lugar, vieram para tal lugar, viajaram para tal lugar, entraram nas sinagogas e assim por diante. Mas lá em Atos, capítulo 16, o verso 8 e o verso 10 e assim por diante, Lucas diz assim: então nós partimos para tal lugar, nós adentramos na embarcação. Ele se inclui, e nós percebemos que Lucas agora está narrando a história, mas ele mesmo está participando da história. Era a segunda viagem missionária, ele faz uma pequena viagem junto com Paulo, e mais à frente, alguns anos depois, você encontra no livro de Atos novamente essa expressão, né? Ele estava, depois que aparta-se dos irmãos, ele volta a usar foram, voltaram, entraram, mas alguns anos à frente ele volta a usar. Então entramos no barco, partimos para tal cidade. E ele vai com o apóstolo Paulo na terceira viagem missionária, na viagem para Roma, e lá no final de Atos você encontra essa mesma expressão. Atos, o capítulo 28, versículo 14, depois quem quiser conferir, ele diz que eles estavam partindo ou sendo encaminhados para Roma. Ele se inclui nesse grupo. Bom, lá na carta aos Colossenses e na carta a Filemão, novamente Lucas é citado. Lá pelo ano 61, Lucas é citado como um cooperador de Paulo. E agora, no ano 66 ou 67, novamente, Paulo está citando Lucas. E ele diz no versículo 11, o comecinho, aquela parte que eu pedi para você pular, né? Somente Lucas está comigo. Depois de dizer que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e partiu para Tessalônica, ele completa no versículo 11. Somente Lucas está comigo. Que bom saber que teve alguém que participou logo no começo, quando Paulo estava pregando o evangelho aos demais irmãos. Ele estava junto. Depois ele permanece com Paulo nas suas viagens missionárias. E Paulo está sendo levado para a sua prisão domiciliar lá em Roma, e Lucas está com ele. Na carta aos Colossenses, Paulo se refere a Lucas como o médico amado, um companheiro amado que está ao seu lado, certamente ajudando a curar as feridas de Paulo, que foram muitas, né, por causa do evangelho. E agora, já no ano da sua morte, Paulo lá naquele cárcere, tendo sido abandonado por Demas e tendo sido ficando sozinho porque muitos irmãos não podiam estar com ele, mas ele diz: olha, tem alguém aqui, Timóteo, Lucas está comigo. Que nós sejamos como Lucas, né? Alguém que permaneceu até o fim, alguém que começou trabalhando ao lado dos irmãos pela causa do evangelho, alguém que continuou trabalhando em meio às dificuldades, e alguém que permaneceu até o fim, fiel, trabalhando na obra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, nos ajude a entender que essa quantidade de vezes em que aparece a expressão cooperador, é para que nós possamos entender que nós somos chamados a sermos cooperadores uns dos outros pela causa do evangelho. Nós somos chamados para ser cooperadores de Deus, cooperadores da verdade, e o Senhor está cooperando conosco, então que nós não venhamos a desanimar ou abandonar a obra no meio do caminho,
que nós não venhamos a nos assustar com as dificuldades, que nós não venhamos a desanimar pelas nossas próprias deficiências e nossos próprios erros. Lembre-se de Marcos, que voltou e trabalhou e foi útil até o fim. E que Deus nos conceda a graça de sermos como Lucas, né? De sempre sermos fiéis ao Senhor e colaborar uns com os outros pela obra do Senhor. Eu quero terminar lembrando o texto de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo se refere à igreja como o corpo do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que tendo como cabeça, né, Cristo, esse corpo bem ajustado e interligado pelo auxílio de toda a junta, faz o seu próprio aumento, né, para a edificação de si mesmo em amor. Mas ele usa uma expressão no meio desse texto que eu citei. Ele diz, segundo a justa cooperação de cada parte. Nós somos membros do corpo de Cristo e nós estamos interligados e nós estamos operando, né? A mão tem a sua função, o braço a sua função, a perna a sua função, cada membro a sua função. Mas nenhum membro está agindo independente do outro. E nenhum membro está agindo para benefício propriamente seu. Mas os membros estão cooperando, é isso que o texto diz. Cooperando, agindo juntos, trabalhando juntos, para a edificação de si mesmo, do próprio corpo, em amor. Que o Senhor nos abençoe para que de fato seja assim. Amém.